Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Silva do site Momento Mãe e hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre um assunto muito importante na infância. Muitas das vezes nós percebemos o quanto os nossos filhos querem chamar a nossa atenção. Geralmente porque nós estamos ocupados com alguma coisa e eles fazem de tudo para ter um pouquinho do nosso tempo para eles, não é verdade? E quando estamos diante de estranhos então? Que a criança sabe que nós temos um pouco de receio de chamar a atenção, ficamos um pouco mais contidos, não brigamos com ela como em casa, então aí a criança aproveita, deita e rola. E é aí que pode surgir o ataque de birra, que é o assunto do vídeo de hoje. A birra, ela se inicia por volta dos 18 meses de idade, quando a criança tem a necessidade de se autoafirmar, de fazer a defesa do seu papel como criança, de sua identidade, de defender as suas vontades, seus desejos. As crises geralmente se manifestam por meio do choro, por meio de gritos, por meio de mordidas, chutes, xingamentos. O ideal é sempre esperarmos essa crise passar, dar uma acalmada, para daí nós interferirmos. Os dois precisam estar calmos para poder conseguir dialogar, tanto a mãe, o pai, quanto os filhos, tá? E é importante a mãe conhecer bem seu filho, que isso automaticamente vai acontecendo com o passar dos meses, dos anos. E aí a mãe passa a conhecer quais são os momentos que seu filho tem esse ataque de birra. Uma dica que eu dou é você fazer uma anotação sobre aquele momento. Então, por exemplo, aconteceu a birra. Em qual horário que essa birra aconteceu? E antes da birra acontecer, o que pode ter provocado ela? E depois, a criança teve algum benefício por ter feito essa birra? Ela ganhou alguma coisa em troca? Ela conseguiu o que ela tanto queria? Ela foi agradada de alguma forma ou ela não foi? Enfim, é sempre anotar o que antecedeu e o que sucedeu essa birra para que você possa ter maior controle das ações do seu filho e conhecê-lo ainda melhor no dia a dia. Então o importante é você se guiar mais pelas atitudes preventivas, ou seja, prevenir, do que reativas, esperar a coisa acontecer para você ter aquela reação explosiva. Outra manobra bem importante de se fazer com o filho para lidar melhor com a birra é o contrato que você faz com seu filho antes de sair de casa. Então é bacana você sempre descrever o passeio para o seu filho, contar como é que vai ser mais ou menos, aonde vocês vão antes de sair, né? Para ele já ir entendendo mais ou menos como que vai ser, como ele tem que se comportar. Você faz um acordo com ele. Então você combina para ele se comportar de determinada maneira, agir de determinada maneira em algumas situações. E que do contrário, se ele se comportar mal, se ele xingar, se ele brigar, gritar, ter esses ataques de birra, o passeio pode acabar na hora. Então você combina assim, tá? Para a criança já ir ciente do que está para acontecer, já ter algo em mente do que a espera, se acaso ela não se comportar bem. E aí dessa forma, as chances dela se comportar mal é menor. E aí também a criança já não vai ser pega de surpresa, é até uma forma de respeito com ela. Só que entra a ferramenta da consistência que nós já falamos em vídeo anterior. Nós precisamos ter palavra. Se você combinou que o passeio vai se encerrar diante de um ataque de birra, ele tem que se encerrar, para a criança entender, poxa, realmente essa regra funciona. É importante que durante esse acordo você seja clara, você fale na língua da criança para que ela incorpore realmente a regra, para que ela entenda. Temos que pensar que a birra ela costuma durar aí até os 5 anos de idade. Aquele comportamento mais agressivo, mais explosivo da criança durante a birra, ela costuma durar por volta dos 5 anos de idade. E nós temos que avaliar todos os ambientes que nós vamos levar essa criança. Então, por exemplo, não são todos os lugares que são próprios para a criança. É importante também você elogiar mais seu filho quando ele faz atitudes boas, positivas, quando ele acerta, chegou do passeio, se comportou bem, elogia ele, né? Destaca isso até na frente de outras pessoas, de outros familiares, de amigos,
para a criança entender que ela não consegue chamar sua atenção só com comportamentos negativos, mas consegue chamar sua atenção ainda mais quando ela se comporta bem. É isso que a criança precisa entender para que o comportamento de birra vá ficando de lado, tá legal? Então, por exemplo, tem muitos pais que só sabem destacar as coisas ruins que o filho faz. Então o esposo chegou em casa, a mãe já começa a falar tudo que o fulaninho fez de errado naquele dia. E não aparece um sequer elogio. Será que isso realmente é benéfico? A criança vai passar a entender que o que ela faz de negativo, poxa, tá chamando mais atenção, tá valendo mais a pena, vou continuar. Então a birra, ela é um comportamento aprendido. Ela é um comportamento reforçado pelos próprios pais. Os pais reforçam à medida que eles destacam e dão muito mais atenção a esses comportamentos do que aos bons comportamentos. E sempre que houver uma situação de birra, por exemplo, em lugares públicos, um shopping, que a criança quer alguma coisa, que você já sabe o que ela quer, é importante que você não dê isso que ela quer logo em seguida, tá bom? Então ela agiu de uma forma negativa, ela chorou, ela gritou, ela esperneou e aí você deu o que ela queria, então aí pronto, né? Aí mais uma batalha que essa criança venceu. E nós precisamos mostrar para ela que não é dessa maneira propriamente dita que ela vai conseguir o que ela quer, que existem outras maneiras para que ela consiga, como por exemplo a paciência. Então é bom você esperar esse momento passar, ignorar essa primeira fase de birra, essa primeira situação que aconteceu ali, esperar tudo isso se acalmar, nem que for uns dias, esperar um tempo para poder dar aquilo que ela precisa. Claro, se estiver de acordo, né, com seus princípios, se for algo que você permita que ela tenha, mas não em seguida, para calar a criança, porque aí sim vai estar cada vez reforçando mais o comportamento da birra. Não existe nada que confunda mais a cabecinha da criança do que um lar em que não há coerência, não há concordância nas regras. Então, por exemplo, a mãe falou que não pode, o pai pode, ou vice-versa. Então é importante que o casal seja aliado nas decisões, nas regras introjetadas naquele lar, na cabecinha daquela criança. É importante que vocês sejam coerentes, dialoguem bem antes, para que um não tire a autoridade do outro, para que a criança não fique confusa e para que a criança não tire vantagem dessa situação e se aproxime e se achegue daquele que vai lhe favorecer. Não use gritos na hora de corrigir, de disciplinar, de colocar, impor regras, como nós já falamos nos vídeos anteriores. É importante que você dialogue com firmeza, mas com muito amor, porque senão a criança vai querer gritar cada vez mais, como você está fazendo, cada vez mais que você. O cérebro infantil, ele é estruturado para receber segurança, orientação, conhecimento, amor. Então a criança, ela procura fazer de tudo para receber isso. Ela procura fazer de tudo para nos agradar, para ter isso em troca. A criança, ela busca amor, ela busca elogio, ela busca admiração. Quantas vezes ela faz um desenho, faz uma atividade simples e fica ali no nosso pé insistindo para que a gente veja alguns detalhes, para que ela conte pra gente o que ela fez, conte toda a história em volta daquilo. Por quê? Porque ela está em busca de admiração, ela está em busca de ter certeza do nosso amor por ela. Então é isso que nós precisamos dar para nossas crianças. Então vamos tentar quebrar esse vício que existe em algumas famílias de usar o grito como ferramenta para orientar e educar. Vamos ser firme, mas com amor. Vamos ser suaves nas palavras. Então qual foi a situação de birra mais difícil que você já enfrentou? Deixe para nós aqui nos comentários. Coloque sua opinião sobre esse assunto, situações que você já enfrentou não somente com seus filhos, mas às vezes com outras crianças, situações que você presenciou. Qual é a sua opinião sobre a birra? E o que você acha que é importante os pais fazerem, tomarem conhecimento para evitar que essa birra aconteça? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito ter contribuído ainda mais para o dia a dia da maternidade de vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, de curtir ele aqui embaixo, de compartilhar nas suas redes sociais, tá legal? E também de visitar o nosso site, que tá cheio de conteúdo muito bacana sobre o mundo materno, tá bom? Muito obrigada por assistir, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!